Olá, pessoal, professora Júnia Andrade na área. Vocês pediram, eu consegui colocar no turma de redação treino, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Gente, eu vou começar uma temporada aqui no canal mesmo, tá? Se inscreva no canal direitinho para você acompanhar. Uma temporada de 3 semanas, em que eu vou trazer para vocês 6 temas, 6 possíveis temas. Vamos supor, se a prova da Polícia Rodoviária acontecesse daqui a 2, 3 meses, um destes temas naturalmente poderia vir na prova, tá bom? Eu vou começar essa aula aqui com o primeiro tema, que é atribuições da Polícia Rodoviária Federal. E você vai falar, mas por que? Júnior, isso já caiu ano passado, alto lá. Vem aqui. Provavelmente a nossa banca deve ser quem? Sebrasp, né? Tudo indica que sim. A gente caminha para isso. E aí, gente, o que aconteceu? No último concurso, vocês viram que a banca pediu uma coisa muito simples na redação. Ela pediu para vocês falarem sobre a questão do combate às infrações de trânsito, né? O papel da polícia, o papel da sociedade, as atitudes individuais. Tudo bem? Né? Vocês viram, eu sempre mostro aqui no canal, né, que eu coloquei, que tive aluno que fechou prova, vários alunos tiraram acima de 19 pontos, vários, né? E sempre estou mostrando as provas desses alunos, vez ou outra. Nesse vídeo eu não vou mostrar não, mas no próximo eu prometo que eu mostro, tá bom? É o seguinte, eu vou ter que abrir meu e-mail, vai dar uma confusão danada aqui. Eu esqueci de abrir antes, então não tô querendo voltar com o meu vídeo, é preguiça mesmo. Gente, vamos lá, o que interessa. O primeiro tema, por que esse tema, você compreender as atribuições do seu órgão, como primeiro tema é muito importante? Por quê? Porque já faz algum tempo que o Sebrasp vem pedindo insistentemente em diferentes provas, atribuições ou competências daquele órgão para o qual ele vai fazer o concurso, vai organizar o concurso, tá certo? Então, por exemplo, se eu poderia citar aqui vários. Se você pegar para o Ministério Público da União, pediram 14 maiores notas foram os meus alunos. Mostro aqui também depois, tá? Depois eu mostro para vocês aqui. A banca pediu também, além disso, além de pedir as atribuições lá do Ministério Público, aí depois ela foi lá na Polícia Federal, pediu sim para o cargo do agente exatamente o papel da Polícia Federal. Depois pediu, eu diria que no escrivão nem tanto, mas pediu um tema muito afeito ali da área da polícia, mas não pediu exatamente as competências. Quando a banca fez a prova do Cefaz Alagoas, né, cujo primeiro lugar foi uma aluna minha, eu também mostro depois, tá certo? Foi uma prova até um pouco difícil, a banca pediu sim a competência fiscal, tá certo? Então ela vem pedindo atribuições, gente. E essas provas que eu citei, eu tô falando de provas muito recentes, tá certo? Ela vem pedindo aí as atribuições há muito tempo, na prova da Polícia Rodoviária da última vez não foi diferente. E aí você fala, por que você vai vir com esse assunto de novo? Porque lá a banca pediu uma atribuição e ela pode voltar com este assunto. Sim, porque ela já fez isso em concursos pretéritos. Ela já voltou com assunto com outra roupagem em outro concurso. Então preste muita atenção para você entender como é que o Sebrasp cobraria, como é que ele poderia trazer esse desafio novamente, né? Este é o nosso primeiro tema aqui que eu trouxe para vocês. Pessoal, primeira questão, a atribuição principal da polícia, você já sabe que é a fiscalização de trânsito das rodovias federais. Então vamos colocar aqui a fiscalização, você sabe melhor do que eu, não é? Certo? Do trânsito, tá certo? Nas rodovias federais. Olha, eu posso abreviar, vocês não, tá? Eu não vou fazer concurso, então eu tô super à vontade. Essa fiscalização, por que é a principal atribuição da PRF? Porque, gente, é aquela que se dá na circunscrição de atuação da PRF. Tudo bem? Ora, e a banca vai desenvolver essa fiscalização porque o CESP vai cobrar um desdobramento, e aí tá a grande questão, não é? Você pode fazer isso em 3 períodos, fazendo esse desdobramento, falando sobre como ocorre essa fiscalização das rodovias federais, desdobrando, por exemplo, tá certo? Para as operações de fiscalização, que são promovidas pela PRF, tudo bem? E também há uma questão subjacente que tem a ver com a fiscalização do trânsito, bem ou mal, porque a polícia aproveita para fazer isso, que é a questão pedagógica, as atividades educativas, atividades pedagógicas, para a gente colocar um nome mais bonito assim, né? mais
erudito, tá bom? Que são as atividades, tá certo, de educação dos motoristas no trânsito. Então veja que a PRF ela desempenha no seu processo aí de atribuição principal essa questão. Além disso, a gente sabe que a PRF tem como atividade subjacente o que? O combate à criminalidade. E aqui que o Sebrasp pode atacar, tá bom? Porque faltou isso aqui, ó. O combate à criminalidade. E aí, novamente, a gente tem que pensar em desdobrar. Por quê? O Sebrasp está cobrando o desdobramento por conta da avaliação de coerência e coesão, tá? Então, isso aqui eu já falei em alguns vídeos, daqui a pouco eu volto com essa questão para vocês. Então, por exemplo, a PRF pode combater a criminalidade, gente, na sua área de circunscrição, que vocês já sabem, não é? Que são as rodovias federais, certo? Então, as rodovias federais, e ela pode também atuar em operações coordenadas ou conjuntas. Então, ó, operações coordenadas ou conjuntas, certinho? E aí, quando a gente fala, gente, por exemplo, no combate à criminalidade, dentro dessa questão, que aí a banca pode cobrar exemplo, e mesmo que ela não te cobre, você tem a obrigação de apresentar, tá certo? O Sebrasp valoriza muito a redação do aluno que se preocupa com a exemplificação. A gente já sabe que a PRF atua na apreensão, por exemplo, de drogas ilícitas, produtos contrabandeados, carga roubada, apreensão de armas, né? Ela também atua principalmente vamos supor, na repressão, por exemplo, a adulteração de combustíveis, a prostituição infantil, enfim, uma série, crimes ambientais, enfim, uma série de crimes que ela combate se estiver dentro da circunscrição dela, ou se se este órgão, se a instituição for chamada para poder trabalhar em operações conjuntas com outros órgãos. E a gente pode citar vários, vocês já sabem, não é? Atuar, por exemplo, numa operação conjunta com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a Receita Federal, né, bastante, com o IBAMA. Olha, isso aí pode ser um tema, né? Vai ser tema, aliás, já está tendo a minha proposta de treino. E aí a gente tem uma série de órgãos com que ela trabalha de forma conjunta, tá certo? Ora, mas o Sebrasp, ele pode trazer para você atuação, não é? Central da polícia, sua atuação principal, sua atuação, não é? Adjacente, que é a atuação secundária, ou atuação subsequente da polícia, que seria o combate à criminalidade, por exemplo. E a banca gosta muito de cobrar, gente, desafios, os problemas e as soluções. Ela adora cobrar situações desse tipo. Então, o que a gente pode apontar como desafios aqui? Que é muito importante você pensar, olha só como que isso aqui seria conteúdo para uma redação brilhante. É por isso que quando eu falo dos números dos alunos aprovados no curso, eu não falo à toa, tá certo? Meus alunos não entram com qualquer conteúdo. Então vamos lá. Primeiro, desafios que a polícia precisa. Primeiros desafios são inerentes à própria corporação. Como assim desafios inerentes à corporação, professora? Gente, o aumento. A gente sabe que a polícia trabalha sempre com um número muito deficitário de policiais, né? A gente sabe disso. A polícia rodoviária trabalha com um número muito deficitário de policiais. As pessoas falam que no Brasil tem muito servidor público, e isso é uma mentira, uma das maiores mentiras que já contaram. Por que a gente sabe que não? Ora, se você olhar o ranking, por exemplo, da OCDE de servidores públicos presentes no Brasil, e amanhã você vai ser servidor público, você vai saber como que o número cada vez vai ficando defasado. O que a gente tem às vezes é uma má distribuição, uma má eficiência também dessa distribuição de pessoal. Então, por exemplo, a gente sabe que tem poucos policiais. Isso atrapalha o quê, gente? Principalmente o quê? O policiamento ostensivo. E contratar mais gente é dar o quê? Olha, é trazer uma solução, que é aumentar a ostensividade, ó, aumentar a ostensividade, tá certo? Aumentar, por exemplo, a fiscalização de fronteiras. Aí você vai falar assim, mas isso é da Polícia Federal. Mas sozinha ela não faz, né? Amanhã você vai ser PRF e você vai me contar essa história, tá certo? Eu tenho vários ex-alunos da PRF que foram para essa maledeta fiscalização de fronteiras, tá certo? E pularam fora. Foram para outra área depois. Os combates aos crimes ambientais, você, por exemplo, você precisa de mais gente ligada a isso, combate
aos crimes ambientais. E às vezes, gente, a gente tá falando da própria circunscrição mesmo, tá? Eu não tô falando do PRF lá pra selva, não. Eu tô falando da estrada, tá certo? Que é a madeira ilegal, o transporte de animais, né? Ou seja, de exemplares da fauna e da flora de forma completamente proibida. Então, é ilegal, vamos dizer assim. Então, você tem essa questão de desafio, que é aumentar a corporação, preparar, capacitar melhor a corporação. E isso vai ter como consequência o quê? O aumento da ostensividade da fiscalização nas estradas, fiscalização de fronteiras, combate a crimes ambientais, não é? Melhoria dos trabalhos em operações coordenadas ou conjuntas. Então, veja que uma coisa vai casando com a outra, chama coerência, tá bom, gente? O que é coerência? É a gente buscar situações que têm a ver com o desempenho, é principal. O Sebrasp vibra quando você faz isso, porque isso está lá no edital. Toda vez que tem prova, está lá no edital, né? Primazia da coerência e da coesão. E aí nós temos outro desafio que a polícia tem, gente. Aí todo mundo já sabe, é um desafio tecnológico. A aluno adora falar sobre isso e muitas vezes não sabe o que está falando, não é? Como assim um desafio tecnológico? Eu vou citar uma área que eu nunca vi ninguém citar, tá certo? Raramente eu vejo aluno, aliás, não vou falar nunca vi, raramente eu vejo aluno citar quando tem prova de polícia. Gente, o que a polícia faz além, né, de fiscalizar e combater o crime? O que você tem? Você tem também os trabalhos de perícia. Por quê? A perícia técnica, imagina, não é? E eu não estou falando de nada demais, não. Estou falando de, por exemplo, situações que acontecem nas rodovias, acidentes de trânsito, que vocês sabem que envolvem danos patrimoniais, que envolvem lesões corporais, que envolvem situações de morte. E aí a gente às vezes deixa. A polícia, muitas vezes, ela não possui todo o aparato tecnológico, né? Ela ainda está engatinhando muito nesse sentido, tá certo? E nós temos também, gente, o desafio ético. Ninguém fala sobre isso. E a banca vibra porque a gente está falando de uma universidade fazendo prova, que é o Sebrasp. Você pode torcer o nariz, você pode ser contra, mas é quem vai te aprovar. Então, não jogue terra em cima da sua sorte. Pense nas coisas com um senso de gratidão para você ir embora, sair da fila da liquidez financeira. Então, vai embora para o serviço público, vai ser feliz, tá certo? De forma honesta e limpa. Então, veja só, gente, o desafio ético. Por quê? Porque há uma preocupação muito grande com relação ao respeito aos direitos humanos. Bem ou mal, o policial sabe que não pode, não deve, não é? A vontade vem, mas sabe que não pode, não deve. E tem a outra questão também, gente, que é o combate à corrupção, o combate, por exemplo, a outros crimes que são cometidos contra a administração pública por servidores públicos. Então, às vezes, um combate à corrupção interna do próprio órgão, tá certo? Então, quer dizer, esses três desafios, eles pressupõem também três soluções. Por quê? Porque eles terão três efeitos, naturalmente, né? Se você, por exemplo, melhora a situação, aumenta as contratações, o que seria a solução? Aumentar as contratações, por exemplo, aqui para fazer uma composição melhor, né, da corporação da PRF. E aí você vai solucionar problemas que estão ali, que são esses desafios, são essas consequências ruins da falta de pessoal. O desafio tecnológico, você tem um aqui, ó, perícia técnica. Você pode até falar de uma melhora da fiscalização, não é? Das estradas, como o uso de drones, por exemplo, tá certo? Há uma questão que vem sendo superada, por exemplo, hoje já existe aquela ideia, né, de que os carrões que são apreendidos, tá certo? Que são lá cheios de multas, carros envolvidos, por exemplo, cujos donos estão envolvidos em crimes, por exemplo, ilegalidades, eles têm sido destinados à Polícia Rodoviária Federal para quê? Porque a polícia tenha condições de atuar numa situação, por exemplo, persecutória, né? Então é isso, gente. Aqui está o primeiro tema, tá certo? Recomendo fazer essas anotações, elas são importantes. Depois eu vou trazer para vocês mais um tema, então por isso que eu falo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, porque o YouTube não vai ficar te avisando ao Léo, tá? Pode ver que meu canal não tem nem propaganda, porque ele nem monetizado é. Então quando eu falo para você mesmo, tá bom? Então, fica aqui a dica. E se você quer estudar com a gente tem muitos cursos para carreiras policiais de forma bastante variada, então eu vou te mostrar aqui. Olha só, entre aqui no turma de redação com cursos, deixa eu ver se eu consigo passar essa seta para cá. Isso.
A gente colocou, conforme o pessoal já estava pedindo, o treino de discursivo. A gente colocou mesmo antes de sair o edital da PRF. Por que a gente colocou? Porque o treino tem um custo menor, tá certo? Você tem 5 discursivas disponíveis. Aqui o curso completo é porque ele tem o português incluído, aquela história toda, né? E aqui no treino você tem um modelo para você fazer a sua discursiva. Eu não recomendo o aluno que nunca fez discursiva do Sebrasp, porque tem dificuldade de ir direto para o treino. Recomendo fazer o curso, tá? Você sabe que preenchendo um cupom que a gente deixou, tá lá no Turma de Geração Concursos, tá, pessoal? Mudou o nome. O pessoal pega o cupom e vai lá para o Turma de Geração Comum. Não, o site está acabando. No final do ano a gente vai acabar com aquele site. Esse aqui é o site em que você manuscreve, você fica ali a vida inteira tendo acesso até o dia da sua prova. Então, você pode pagar em até 3 vezes o custo, tem desconto personalizado, você pode entrar lá que vai ter um desconto bem bacana se você preencher um cupom que fica logo na área, assim que você entra no site, tá certo? Então aproveite, estude. Ó, isso aqui, peça de Natal pra você, tá certo? Alguém, poxa, me dê um curso de discursivas da PRF, eu preciso estudar. Porque a pessoa que te dá esse presente, ela pode amanhã ter acertado na loteria, tá bom contigo, tá? Beijão pra você, Feliz Natal pra vocês, tá, gente? O curso entra um pouquinho de recesso agora, atendimento fica um pouquinho de recesso, mas na segunda-feira a gente tá firme e forte. Se você mandar, por acaso, não for atendido por esses dias, na segunda-feira a gente estará firme e forte, porque o treino começa exatamente na terça-feira, tá bom? O curso completo já está lá, no jeito, né? E a gente espera você aí pra gente se preparar melhor para esse concurso que vem com muitas ofertas para vocês estudarem, né, e mudarem de vida, né, se Deus quiser, tá bom? Beijão, até a próxima!